Pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala pessoal, mais um episódio do Bora Varejo, diretamente do Fórum E-Commerce Brasil. Eu me chamo Ariane, sou a host desse episódio e comigo tá a Cássia como co-host. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que apoiam, acreditam no movimento do varejo brasileiro e de forma gratuita. Você que está assistindo esse podcast, a gente pede prestígio, vai lá no Insta, segue, porque são eles que estão investindo diretamente no varejo brasileiro, que atinge a nossa economia. E hoje a gente vai conversar com o Vinícius, conhecer um pouco do trabalho dele, o que ele faz e sobre a VVS Consultoria. Bom, então para começar, Vini, fala mais um pouco de você, o que a VVS faz, como que vocês ajudam ali o cliente, como que vocês ajudam a galera do varejo. Legal, Cássia, Ari, prazer estar aqui com vocês, vamos juntos nesse evento maravilhoso. Bom, sou Vinícius Vitor, especialista em e-commerce, trabalho especificamente com autopeças e Mercado Livre desde 2009 para 2010, né? Eu comecei como comprador em um grande varejista de autopeças e aí entrei no varejo eletrônico meio que por acaso, anunciando de maneira despretensiosa dentro do Mercado Livre, aí foi um grande sucesso. Gerenciei vários e-commerces ali com faturamento de 1, 2, 3 milhões de reais por mês, até que em 2018 surge a VVS Consultoria, né? Minha consultoria especialista em auto e motopeças. A gente é praticamente a única hoje focada 100% nesse nicho, né? Em 2019 para 2020 vem a certificação do Mercado Livre, na sequência a certificação da Amazon. Ano passado a certificação da Shopee. A gente já atendeu mais de 500 empresas no Brasil por consultoria, né? Já palestrei em quase todos os estados brasileiros aí a convite do Sebrae. Sou palestrante do Sebrae também. E hoje a gente ajuda empreendedores em 3 verticais. Então tem a VVS Consultoria, que é a nossa consultoria B2B, né? Para você que quer ter um especialista certificado pelo Mercado Livre ou pelas marketplaces dentro da sua empresa, em reuniões periódicas. A gente tem a For You Full Commerce também, que é o nosso braço de Full Commerce, onde a gente cuida de toda a operação do seller. Então, sua única responsabilidade é entregar o produto na minha mão e falar qual o markup que você sugere. A gente vai anunciar seus produtos nas marketplaces, catalogando, fotografando, precificando. Eu tenho um time de tráfego pago, eu tenho um time de fulfillment. Faz tudo. E a sua única responsabilidade, Ariane, é receber o pedido do seu RP, embalar e mandar. Tá. E a gente tem a VVS School também, um projeto que começou há 2 anos, onde dentro da For You Full Commerce, né, que é a minha operação física, onde a gente cuida de 23 e-commerces no fulfillment, eu tenho ali 15 colaboradores, 10 têm unidade de trabalho, e aí todo sábado a gente junta a galera que quer aprender sobre Mercado Livre e tem um curso de imersão com duração de 1 mês. Bacana. Então, ou o cara que está em transição de carreira vem para a VVS School, ou a pessoa física, como o B2B, que quer uma consultoria, ou então, eu não quero esse problema, faz para mim. E você, às vezes, faz essa ponte do cara que está formado e da empresa que está precisando desse profissional? Cara, total. Já abre uma empresa de recrutamento e seleção aí? Na verdade, a gente tem vários projetos sociais em São Paulo, né? Então, do ano passado para cá, a gente pactou 3 ONGs. A Vivenda da Criança na Zona Norte, a Dom Macário também na Zona Norte, e uma ocupação na Brasilândia chamada Capadócia. Então a gente capacitou mais ou menos umas 200 pessoas dentro dessas ONGs para que elas ou possam empreender ou ser mão de obra para alguns dos nossos clientes. Então o que acontece muito é que a cadeia ali dos clientes da VVS consomem essa mão de obra, ou então da galera que já vai para o curso lá e já sai capacitado. Acaba que você consegue fazer um banco de talento. Exatamente. O curso é um grande banco de talentos, mas essa ação social é bem legal nesse sentido também. É meio que para formação de mão de obra mesmo, né? Isso é muito bacana. Uma dúvida que a gente sempre recebe é assim, qual que é a diferença de eu entrar num marketplace diretamente e via uma consultoria certificada? O que eu tenho de benefício com isso? O que eu ganho legal. com isso? Respondendo de forma mais sintética, qual é o benefício direto? É quando você é acompanhado por uma consultoria... Vamos falar de Mercado Livre, né? Que é o principal marketplace. Quando você é acompanhado por uma consultoria certificada, a consultoria certificada vai te dar o que a gente chama de link de grant. Todas as consultorias têm isso. Você clica nesse link
E aí abre a plataforma do Mercado Livre e a plataforma vai perguntar, você está sendo assessorado pela VVS Consultoria? Quando você fala que sim, o Mercado Livre manda um dossiê para a gente mensalmente com informações referentes a como a sua conta está perante os requisitos do algoritmo. Então, cara, se você faz o investimento correto em tráfego pago, se você tem uma inatividade grande na sua conta, e esse direcionamento, esses dados só tem quem é assessorado por uma consultoria certificada. Certo. O demais é o que uma consultoria convencional faz. Por que você contrata um consultor, né? Pô, a gente já errou tudo que tinha para errar, a gente já atendeu inúmeras empresas, caminho, né? Viu que deu certo, que deu errado, e aí a gente acaba encurtando o caminho. Esse é o grande lance. E né? acho que o conhecimento do nicho específico também acaba favorecendo, né? Ah, Muito total. melhor que você pegar um generalista. Hoje, o que você acha mais difícil? Você converter para o digital uma autopeças balcão ou um cara que está começando ali do zero direto no digital? Cara, para quem tá começando do zero é bem mais difícil, né? Porque, basicamente, existem 4 tipos de logística, né? Tem a logística integral, que é justamente o cara que está em transição de carreira, ou tem uma verba e quer investir do zero. Ele acha que tem um entendimento do varejo, mas geralmente o que ele vai comprar vai ficar estagnado ali, porque o entendimento dele geralmente é do offline, né? Da curva do offline. O estoque compartilhado, que é a segunda metodologia, é muito mais fácil, porque, cara, você já é varejista. Você vai anunciar o produto. Se não vender, não tem problema. Você abre o risco é muito menor, né? Você abre uma filial com um custo muito próximo a zero, né? E empreender é assumir risco calculado. Você consegue calcular um risco menor. Para quem está em transição de carreira, seria mais interessante o cross-docking ou o dropshipping. Começo com uma margem muito menor, mas valido produtos ali também, imaginando um risco muito menor, né? Então, respondendo de forma mais sintética a sua pergunta, acho que para o cara que está em transição de carreira ou quer começar do zero sem ter varejo, é um pouco mais difícil. Para quem já tem varejo, anuncia, se não vender, tá tudo certo. A gente lá na contabilidade, a gente tem bastante cliente de autopeças também. Eu vejo que o do balcão, ele se diferencia pelo atendimento, ali o vendedor, o conhecimento. E eu vejo que às vezes ele tem um preconceito, assim, porque tem muita devolução, porque é um ramo que é mais trabalhoso, né? Eu vejo pelo anúncio de produtos, tem mais regras lá para você anunciar uma peça. Eu acho que a parte de devolução, eu vejo os clientes reclamando que o consumidor, ele é um pouco mais chato nesse sentido. Às vezes ele quer comprar aquela peça, mesmo sabendo que não vai servir no carro dele. É igual o balcão, e dá esse né? trabalho. E aí, às vezes, o cara tem um preconceito de começar, porque no começo você vai ter que usar ali o correio, você não vai estar no full. É o novo, né? Sempre dá medo. Eu costumo dizer que o medo deriva do desconhecimento, né? O que a gente conhece, a gente não tem medo. Então, acho que a consultoria vem para trazer luz sobre todas essas questões. Falando um pouco sobre esse lance do varejo, é bem paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que é muito mais fácil o cara entrar no e-commerce por ele ser varejista e já ter todo o portfólio de produto consolidado, é mais difícil virar o mindset do cara. Porque geralmente se você conversa com o comprador do offline, ele fala, hoje é dia de comprar as faltas. Quando você está no Mercado Livre, não pode faltar. Exato. Então, um dos principais empecilhos de quem quer começar a escalar no Mercado Livre sendo varejista é ter o entendimento de que o produto não pode acabar. Se o anúncio pausa, ele é desanqueado, né? Então, é paradoxal. O que facilita é o cara já ter o produto, mas virar essa chave de entender que não pode acabar, que é um dos pontos principais, a dificuldade nas consultorias para o varejista. Isso acaba que a mão de obra acaba mudando muito, porque eu vejo que o balcão ele é muito dependente de bons vendedores. E já quando você está no e-commerce, no digital, você vai depender de um escritório, de um estoque bem organizado, de compras muito à Uma frente. coisa não anda sem a outra. Uma autopeça desorganizada, eu vou falar muito de autopeça aqui porque é a vertical que eu domino, né? Mas isso serve para qualquer nicho. Para qualquer nicho. Um varejo desorganizado dificilmente vai conseguir escalar no e-commerce, porque eu dependo dessa estrutura, né? E aí, quando a gente fala de mão de obra para o e-commerce, ela é tão complexa e escassa como a do offline, né? Mas eu vejo que a principal dificuldade do varejista que entra no online hoje é o turnover. Porque uma vez que o cara aprende e-commerce através de uma consultoria, a mão de obra dele fica muito qualificada e ele começa a ser assediado. Então, é o lance do offline. Se o cara não tem uma cultura forte na empresa, o cara vai aprender, vai ser assediado e vai embora. Então, a gente nota que a consultoria ela tem que trazer um pouco de cultura para o cara, um pouco desse lance de gestão também. Senão, você vai formar o time do cara, passou 3 meses, o cara entende o potencial que aquele conhecimento é e vão sair. E para a galera ansiosa que está vendo você, que está querendo entrar na consultoria, quanto tempo mais ou menos demora? Quanto tempo eles conseguem já ver uma diferença, começar a ver ali que o lucro está aumentando? Tipo, já sai da consultoria e já começa a vender, já começa a impulsionar? Ou Legal. isso leva um tempo? A gente costuma muito dizer, né? E contabilidades falam muito isso, que
Faturamento é ego, o importante é caixa. Então, falando em faturamento, o resultado é muito rápido, né? O Duarte Autopeças, um cliente meu que estava aqui batendo um papo, em 6 meses ele chegou a $500 mil de faturamento por mês. Esse mês ele vai faturar $500 mil, ele começou em janeiro do zero absoluto, né? Não especificamente o caso dele, mas geralmente os 4, 5 primeiros meses é 0 a 0, é ranqueamento de conta. Então o faturamento vem muito rapidamente. O lucro começa ali a partir do 7º, 8º mês, break-even o negócio, né? Se paga, e a partir do 9º mês o cara começa a lucrar. E aí a consultoria acompanha eles nesse tempo, ou vocês trabalham por projeto? Ensina e eles seguem a vida, ou vocês ficam ali um tempo acompanhando? Hoje nós temos vários produtos. A consultoria pode ser contratada de maneira modular. A Premium, que é a que eu atendo, né? Hoje a VVS Consultoria tem 20 pessoas, entre elas 5 consultores, eu mais 4, né? Eu sou o líder das consultorias. Eu só atendo a Premium, que é uma consultoria de 36 meses. Então, nos 6 primeiros meses a gente fala só de Mercado Livre puro. Do 7º até o 12º a gente fala só de gestão e integração. E aí do 12º para frente a gente começa a falar de outras marketplaces, uma vez que a casinha já está bem organizada, né? Então tem clientes meus hoje aí em 12, 14 marketplaces diferentes. Certo. Mas pode ser Qual é o modular. momento que você acha que assim, a empresa ela começou, eu sou balcão físico, comecei a vender pelo Mercado Livre e deu bom. Qual que é o momento de eu tentar outro marketplace? Eu primeiro tenho que mandar muito bem nesse, ter mão de obra, dar lucro e só depois pensar em outro? Como que funciona isso? Cara, a gente tem uma estratégia, assim, a gente já tem já tem uma estratégia muito bem definida. Para a vertical de autopeças, o e-commerce é muito mais difícil porque a informação está consolidada no RP dele de uma maneira muito rudimentar. Então você pega uma pastilha de freio do Corsa, vai estar lá PF, Diante, Corsa 98, 3 pontinhos, tá ligado? Então eu costumo falar que o trabalho de catálogo de produtos é monetizado através do Mercado Livre. Você está catalogando seus produtos para a linguagem do e-commerce, né? E isso já fomenta o dinheiro. Então, cara, em 6 meses, você já vai ter ali uns 500 produtos muito bem anunciadinhos, estruturados com foto, com vídeo, descrição, título. Aí mais uns 3 meses para RP estar integradinha. A partir aí do 9º, 10º mês, o cara já está organizado para pegar aquilo que já está consolidado no Mercado Livre e fazer que nem alienígena, pulando os planetas e invadindo tudo, sabe? Mas 9 aí meses. ele consegue replicar a mesma estratégia de Mercado Livre nos outros, ou para cada um ele tem que agir de uma forma diferente? Cara, 80% do que é utilizado no Mercado Livre é replicado em outras marketplaces. O que vai mudar muito é a questão da indexação semântica correlacionada a título, porque no Mercado Livre, por exemplo, são 60 caracteres no título. Na Shopee são 120, na Magalu, se eu não me engano, são 200. Então a gente só tem um trabalho no título e no redimensionamento das imagens. Então o Mercado Livre é 1.200 por 1.200, a Shopee é 1.000 por 1.000. O que dá mais trabalho é começar no Mercado Livre. E a gente começa sempre no Mercado Livre porque 80% do que vende autopeças hoje no digital está lá dentro. E essa questão até psicológica que o Mercado Livre traz é muito benéfica para quem está começando. Como assim uma questão psicológica? Eu posso começar na Amazon ou na Shopee, que são plataformas que eu sou certificado também, mas a atração é muito menor. Então, quando o cara começa no Mercado Livre e as vendas vão acontecendo, ele cria ânimo, né, para ir até o final. Começo, né? Porque, cara, o break-even point brasileiro, né, o momento que as empresas se pagam, 18 meses, né? No e-commerce, geralmente em 6, 8 se paga. E o cara tá vendo a venda entrar. Então o Mercado Livre dá um gás pro cara, sabe? A gente vê, principalmente lá na contabilidade, que um desafio muito grande é justamente esse, porque nem sempre venda é um problema, né? E o cara bater faturamento, acho que não é o maior desafio. Eu acho que todo o resto que é um baita desafio. Você organizar estoque, depois de mão de obra. Eu acho que a gestão disso tudo, né? Logística, atendimento, devolução. E a gente vê que muitas vezes o empresário ele não consegue acompanhar essa curva de aprendizado. O cara não aprendeu tudo, ele não evoluiu. Aí chega na hora de sair de um simples da vida, a gente vai falar sobre financeiro e não tem estrutura. O que a consultoria contribui nisso, no cara como empresário e no negócio, na gestão também, não só nessa parte de e-commerce? Você falou um pouco que tem que atuar até às vezes na área de pessoas, ter uma cultura, etc. E eu acho que acaba agregando nessa maturidade, é quase como se fosse uma mentoria. A gente tem um privilégio muito grande que a molecada já vem com assim, da minha idade ou mais novo, então meio que fala a nossa língua, né? Esse é o primeiro ponto. E a gente costuma brincar que às vezes a gente é muito mais coach do que consultor, tá ligado? Porque o e-commerce ele fomenta um crescimento coercitivo na sua empresa. Ou você cresce, ou seu e-commerce não cresce. Porque imagina uma empresa como várias que eu já prestei consultoria que levaram
35, às vezes 40 anos para chegar a 1 milhão de faturamento, e aí um ano bate 1 milhão de faturamento. Cara, a empresa renasce de uma maneira completamente diferente. E aí o departamento de compras tem que ser modificado. Eu acho que a gente sempre bate nessa tecla que o que vai propiciar que o seu e-commerce cresça, se você já é varejista, é a cultura da sua empresa. Fomentar que os talentos sejam gerados e conseguir reter essa galera é o que vai fazer. Esse turnover de colaboradores é o que principalmente faz com que as empresas fiquem naquele alto e baixo. Porque o cara tá lá, tá desempenhando muito bem a função dele, aí o cara vai embora. Aí você tem que treinar alguém de novo. Por mais que os processos tenham fluxogramas e o organograma esteja muito bem desenhadinho, o capital humano é o grande diferencial ainda. Então eu vejo que empresas que têm bons gerentes e que têm um time ali que fica pelo menos ali durante uns 2 anos, crescem muito mais rapidamente do que aquelas empresas que têm uma cultura muito fraca, e eu vejo que essas novas gerações estão cagando para dinheiro. Então, se eles não têm previsibilidade de crescimento, se não têm um plano de carreira claro nas empresas, eles vão embora. Então, o trabalho de e-commerce muitas vezes é irrelevante, porque é fácil vender no Mercado Livre. A gente entra muito nessa parte de cultura e gestão também. Você falou de coach e me lembra muito, eu vejo no seu Instagram que você fala sobre muito liberdade, como ser livre, vender ser livre. É pra qualquer um? Existe alguém que chegou lá e falou, não, pra você não vale, não começa. Qualquer pessoa pode vender, qualquer pessoa consegue fazer o negócio, consegue impulsionar. Claro que a gente vê que, né, quem tá fora ali leva mais tempo de quem já tá no varejo, né? Enfim, pra quem nunca começou, pra quem nunca trabalhou com isso é muito mais difícil. Mas qualquer pessoa consegue, sei lá, eu quiser pegar alguém ali aleatório e falar, vamos abrir uma loja no Mercado Livre. Vamos fazer um reality show pra ver se dá certo? Vamos, eu quero muito, viu? Cara, a gente costuma dizer na empresa, e é a primeira pergunta que a gente faz antes do cara nos contratar, né? Cara, você tem uma empresa ou você tem um negócio? Eu costumo dizer que uma empresa é quando ela vive sem você. Você cria um ecossistema independente da sua atuação, da sua presença. E a maioria das empresas que a gente entra são negócios, né? Se o cara tira umas férias de 1 semana, a empresa acaba, né? Vira uma maluquice. E é o que a gente fomenta. Cara, eu não ensino o Mercado Livre, eu ensino pessoas a se libertar dos seus negócios e estruturá-los para que eles se tornem empresas, né? Porque eu acho que a nova riqueza está muito mais relacionada a tempo de qualidade com quem você ama e com você mesmo, experiências, do que o dinheiro em si. O que adianta uma Land Rover 2025 se você trabalha de segunda a sábado? Né? As pessoas olham mais para a tela do celular do que para os olhos de quem elas amam. Então, a vida está acabando, irmão. E você está fazendo o quê? Você está dentro de uma empresa desorganizada? Então, a gente entra para criar essa disrupção. E o e-commerce propicia essa escala. Tem clientes meus aí que tem 90% das vendas do full. Ele não precisa de nenhum vendedor, irmão. Então, a gente foi num cliente nosso esses dias que fatura 2 milhões de reais com 7 funcionários. É sobre esse tipo de coisa que a gente tá falando, tá ligado? E a gente vê que o full, ele é um baita desejo de todo mundo, né? É. Hoje você consegue listar aí quais são os requisitos para eu entrar no full? Cara, o Mercado Livre é social isso daqui, hein? Meu Deus. Mas a gente nota que ele não tá mais liberando agências do Mercado Livre para ninguém. Então, o cara entra no correio e aí já pula direto pro full, porque o Mercado Livre odeia vendas fora do full. O Mercado Livre é muito mais uma empresa de logística do que de e-commerce. Acho que a gente já entendeu esse game, né? É como o McDonald's ali no mercado imobiliário, o Mercado Livre é uma empresa de logística. É difícil você em São Paulo hoje comprar um pão sem quase ser atropelado por um carro do Mercado Livre, né? Então, respondendo de forma mais sintética a sua pergunta, para o full ser habilitado, quais são os requisitos? Primeiro, a sua conta precisa ser PJ, né? Segundo, você tem que configurar o certificado digital lá dentro. Certo. Terceiro, seus indicadores de reputação, né, que são 4, reclamação, cancelamento, mediação e atraso tem que estar em dia. E você tem que ter pelo menos ali 5 vendas por dia, todo dia, durante ali 30 dias. Geralmente, a partir ali do 3º, 4º mês, o full é liberado. Acho que talvez o mais difícil hoje é essa parte de reclamação. Isso é uma coisa que eu vejo bastante cliente reclamando. E assim, você tá muito bem, mas teve uma reclamação já... Cara, eu acho que reclamação, Ari, nem tanto. É mais a questão do faturador do Mercado Livre. Pouca gente sabe que isso é muito importante. Como você usar o faturador? Porque se os produtos que estão cadastrados na plataforma não estão com os dados fiscais preenchidos, o Mercado Livre entende que você não está apto a estar no full. Como é que eles vão liberar o full se o seu faturador não está configurado e se os dados fiscais do anúncio não estão preenchidos? Então eles falam, esse é o requisito básico para estar lá. Porque você tem que pensar que no full vai ser tudo automatizado, né? Tudo, e você não pode ter nenhum problema ali na operação. Então, às vezes, o cara fatura 300 mil reais por mês no Mercado Livre
e aí ele está integrado, o RP dele emite XML e via integração manda para o Mercado Livre, e ele nunca configurou o faturador. Aí ele configura o faturador, plau, libera o full. E isso é uma coisa que a gente faz, configurar um faturador. A primeira coisa, antes de começar a criar anúncios, cara, a gente configura toda a conta do cara, faturador, manda vários lá pra você, Sim, né? Que às sim, vezes a sim. conta, a minha contabilidade não sabe fazer, mas como assim? Sua contadora Planilha mora de numa regras oca, também velho. do full é complicado. Então acho que liberou o faturador, já era. Caramba, isso eu não tinha essa noção, não. É. Realmente, tem muita gente que só fica ali Mas na não faz na migração sentido? com ele. Faz, né? É, Porque você tá é um requisito provando ali básico. que tá É, automatizado, é né? verdade. E eu acho que eu sinto, né, um pouco dessa mudança que eu percebi antes, que dependia muito de São Paulo, Full de São Paulo, todo mundo tinha que vir pro Full de São Paulo, eu quero abrir um CNPJ de São Cara, Paulo. já tá muito Mas diferente. então, qual que é o que você vê pro futuro aí? Cara, acho que você dos que é próximos contador meses? aí, provavelmente no começo você ficou muito louca. Você já ouviu falar de um lance chamado multi-warehouse no Mercado Livre? Não. Você sabe, só que não com questão bonita. É, O que é talvez multi-warehouse? sim. O Mercado Livre tem uma portaria que é mais ou menos o seguinte: você assina a letra miúda lá e o que você está autorizando? Só São Paulo tem isso, tá? Você vai mandar seus produtos pro CD ali de São Paulo. E o que consiste o multi-warehouse? Se eles entendem que tem uma demanda do seu produto no Norte ou Nordeste, eles vão mandar sem seu consentimento, o produto está no Full de São Paulo, pro Full da Bahia. Ou Tá. se eles entendem que Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma demanda alta, eles vão mandar para lá. E aí é feita uma nota de simples remessa para lá, de Sim. uma maneira loucona, que chama multi-warehouse. Então, tinha esse estigma que eu tinha que estar em São Paulo para poder gozar, Sim. e isso era um grande benefício. De fato é. Mas o Mercado Livre começou há uns 2, 3 anos atrás cortar ali algoritmicamente a sua visão do que é anunciado muito longe de onde você está. Então, por exemplo, se eu estou na Bahia, eu não consigo mais enxergar. Se eu vendo na Bahia para São Paulo e eu não estou no full, quem está em São Paulo não consegue ver o que eu estou vendendo na Bahia. Então, por ser muito longe, ele acaba cortando o anúncio de quem está aqui em São Paulo, porque a logística seria muito onerosa e demorada, Entendi, ele entendeu? vai favorecer quem tá ali. E então, se o cara tá na Bahia, a melhor coisa que você faz é estar na Bahia, porque tem um público gigantesco, e aí todo mundo quer ficar brigando com São Paulo. E falam que essa coisa da regionalidade pra busca, inclusive, faz muita diferença, Faz né? total diferença, cara. Porque Então, cada lugar tem um jeito de falar, o Tem nome um daquela jeito, peça é. e tal. cara, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, se você pega do Oiapoque ao Chuí, são 5.500 quilômetros. Esses dias eu tava, cara, sei lá, Amsterdã, fui até Madrid, 3.000 quilômetros, 13 países, tá ligado? Uhum. E eu vou muito pro Nordeste, né? Eu vou pro Rio Grande do Norte quinta palestrar pelo Sebrae. Tem lugares que eu vou que eu não sei que língua que você tá falando, irmão. E tá Meu, dentro do Brasil, tá Eu vi o ligado? abecedário da Bahia esses dias, eu não acreditei É. que é diferente, velho. É uma loucura. Eu tava em Erechim, cara, interior do Rio Grande do Sul, os caras falando uma língua. Então, quando você entende que a indexação do Mercado Livre majoritariamente é semântica, tá relacionada às palavras-chave que você utiliza, entender a regionalidade de cada produto faz com que você venda ou não. E quando a gente vai para uma categoria tão plural como autoparts, né, que é cheia de regionalismo, ter esse entendimento te coloca na frente com certeza. Então, claro, isso é um baita desafio para precificação também, né? Quando a É. gente fala de imposto, você tá esperando que aquele produto você vai vender para um full, aí você vê que foi para outro, em outro lugar, é um baita desafio. E aí mesmo. o certo, Ari, até queria te perguntar aqui, vou trocar a pergunta, né? A gente costuma dizer para os caras, velho, se você tá no real presumido, você vai ter que começar a vender. A incidência de vendas dos mesmos estados é incidente, então, cara, você majoritariamente vai vender 30% para São Paulo, 20% para BH, nananã, e aí você faz meio que um imposto médio e majora sobre o preço de venda, é mais ou menos isso? O que acontece? Quando o cara tem que usar a planilha de regras, a gente coloca as alíquotas de DIFAL e FCP do Brasil todo. Tá. Só que assim, a média da empresa tem que ser dela. Se ela usar a média nível Brasil, muitas vezes tá fora. Então pega ali, faz uma curva de 3, 4 de produtos para o estado que ela vende e pega uma média. É isso. Não tem jeito mesmo. Tem que ser uma média ponderada mesmo. E aí, né? de repente, tem que estar acompanhando. Se isso aí tá acontecendo com frequência, de repente tinha um estado que tava lá embaixo, tá lá em cima, e aí você muda a sua E média. pegando esse lance do estado, cara, tem muito cliente meu fazendo de um tempo pra cá, indo para outros estados em extremos, observar e aproveitar de regiões do Brasil que ele não consegue atender em São Paulo com a excelência se ele estivesse lá. Então, por exemplo, tem cliente meu abrindo unidade de negócio na Bahia, por exemplo, pegando toda aquela região norte e nordeste. Eu percebi uma demanda assim crescente na Bahia. Porque antigamente era só Itajaí, né, Espírito Santo, Minas Extrema, Gerais, por questões fiscais, né? Uhum. Mas agora o pessoal já está se atentando que estar regionalmente em um local faz com que você... E a maior intenção com a reforma é acabar isso.
Então não vai ficar interessar igual pra onde é o todo seu mundo, CNPJ. né? Interessa quem tá comprando, ele vai pagar imposto pra lá e acabou. Então, isso é importante. Isso vai mudar bastante o jogo nos próximos tempos. Para quem está começando agora, assim, no Mercado Livre, qual que é o primeiro passo? O que você aconselha, né? Começa aí o seu conselho de coach para a gente finalizar. Vamos lá. E qual que é o primeiro passo? É ligar para vocês? É fazer, abrir um contratar a CNPJ? VVS. Contrata a VVS, abrir a CT e aí depois abre um CNPJ. Como é que é? Eu costumo dizer lá na empresa, né, meio papo de coach mesmo, mas que todo dia morre um business plan muito bonitinho, com PowerPoint maravilhoso, né? A vida real não respeita planejamento, né? É lógico que planejar é muito importante, mas provavelmente você deve conhecer algum colega seu do fundão lá, que era o Vida Louca e tá super bem, e aquela menina que tirava as notas super boas, super teórica, né? Continua na mesmice. Eu acho que a gente vive um tempo, e eu falo por mim, é uma história da minha vida, né? Eu tinha 11 anos, então eu andava 5 quilômetros para ir na biblioteca da minha região, estudar MS-DOS, e eles não davam livro para mim porque eu tinha 11 anos. Como assim esse moleque de 11 anos quer estudar MS-DOS, né? Então, cara, durante um ano eu fiz essa via sacra. Hoje a minha filha de 15 anos com telefone, ela aprende a fazer um míssil nuclear, se ela quiser. Então a gente quebrou a barreira da informação, né? A gente não consegue organizar isso de uma maneira que a gente consiga ser produtivo. Então acho que o principal fator que faz com que as pessoas não engrenem é simplesmente não começar. Não existe uma escada que você consegue ver do primeiro até o último degrau. Conforme você vai caminhando, o mercado vai dizendo para que lado você tem que ir. Sendo mais objetivo, eu começaria acessando a central de vendedores do Mercado Livre. Então você vai procurar lá, central de vendedores do Mercado Livre, é como se fosse a Netflix da plataforma, e lá você vai ter acesso a uma infinidade de conteúdos, né? A gente tem cursos de entrada com 8 horas de conteúdo, com todos os pilares estratégicos na Hotmart lá, R$ 97. Pô, se você não tem R$97, cara, não comece a empreender, né? Então, entra lá no meu Instagram, vinicius.victor.oficial. Esse é o nosso produto de entrada, né? E aí começa a fazer. Só com esse conhecimento, não só o meu, como o curso de várias outras consultorias certificadas, você começa com seus primeiros passos, né? A gente tem parceiros aí de dropshipping, como a Rufata Autopeças ou a GIB Distribuidora, que vão te dar a linha de crédito para que você faça dropshipping, anuncie os produtos deles, e aí você só paga um mês depois que você vendeu. Então acho que o grande lance, cara, começa. Para de teorizar um pouquinho e começa que o mercado vai dizer para que lado você tem que ir. Legal com a consultoria é que você tem já acesso a tudo isso, né? Se você já está num patamar de contratar um consultor, eu costumo dizer, né, cara, que tempo é dinheiro. Aí você encurta tempo. Empresas que a gente pegou aí, eu não posso citar nomes, vai vir vários na cabeça, que já estavam no Mercado Livre há 4, 5 anos, com faturamento de 200 mil, que, cara, depois de 6 meses estão faturando 1 milhão. O que é o principal erro? O que chega lá que você fala, olha, a maioria chega errando nisso e a gente ajusta? Para autopeça, geralmente, é out of stock e bad stock. Então, o que é isso, né, Vinícius? Gourmetiza. O cara pega o banco de dados dele do RP, Ariana, e joga dentro do Mercado Livre todo bagunçado, sem imagem legal, título que não respeitou palavras-chave recorrentes. E aí, o que é bad stock? É a quantidade de anúncios que você pode ter na sua conta sem venda mais de 30 dias. Você não pode ter mais de 35%. E aí o cara tem 2% de atividade na conta. Ele não entende que o algoritmo está jogando lá para baixo, porque anunciar é de graça, só que você está ocupando o banco de dados dos caras à toa, né? Então isso é bad stock. Out of stock é anúncio pausado por falta de venda. Então só do cara limpar a conta dele, né? Então a gente tem clientes aí faturando R$500 mil com 110 anúncios. Interessante. Uma autopeça boqueta tem 12 mil produtos. Então não é quantidade, é qualidade. Então entender que, cara, não adianta você ter pressa e querer anunciar tudo de uma vez só. O entendimento e a análise de mercado é mais importante do que fazer. Às vezes menos é mais, né? Menos é mais. Sempre menos é mais. Alguma dica do anúncio? Que eu vejo que tem. Eu vou muito pela minha parte ali de roupa, sapatos, coisas. A gente que é mulher, a gente é muito detalhista, né? Tem alguma dica que eles conseguem fazer? Tem que pôr mais vídeo, mais foto, tem que colocar uma pessoa. Cara, tem. A forma como descreve lá o anúncio muda alguma coisa? Cara, eu acho que aí, falando de 2025, entrando para 2026, vocês viram o que aconteceu lá com o TikTok, que foi aquele boom quando eles abriram para Marketplace, né? Hoje, 1 a cada 3 pessoas no Brasil tem um aplicativo do Mercado Livre instalado. Eu costumo dizer que o seu celular, esse é o centímetro quadrado mais caro para publicidade do mundo. Sim. Então o Mercado Livre está na mão de 1 a cada 3 brasileiros. E o Mercado Livre está se tornando uma rede social, né? Tem um lance agora chamado Clips, que é como se fosse um Reels do Mercado Livre.
estuda isso. Começa estudando clips, imagem e título. O segredo tá aí. Acho que se você entender isso, entra lá no meu perfil, vinicius.victor.oficial, que tem uma aula de clipes em um dos meus reels de graça. Lá você já vai entender um pouco sobre essa ótica. Corte, né? O corte de efeito, estudar clipes. Estudar clipes, E pra finalizar, eu acho, assim, às vezes as pessoas comentam que acham que já tem gente demais, que a internet tá saturada, que já tem muito vendedor. Mas quando a gente estuda mundo, a gente vê que tem muito espaço ainda pro Brasil. Então, pra internet ainda é só o começo? Cara, ainda assim, falando de mundo, cara, eu tive o privilégio de conhecer 35 países e a gente tem aquele estigma de vira-lata, de que o país não presta. Não existe uma logística mais rápida do que o Brasil hoje quando a gente fala para e-commerce. O Mercado Livre está entregando em 3 horas aqui em São Paulo. Você compra hoje na Bahia, vindo de São Paulo e chega no outro dia. Então, primeira coisa, a gente é muito bom, tá? Segunda coisa, tá? Nenhum país cresceu mais entre 2022 e 2025 no tocante a e-commerce do que o Brasil. A Argentina, que é onde nasce a plataforma, tem 48 milhões de pessoas. Só São Paulo tem 44 milhões. Então, a gente é um varejo muito pulsante, né? A vertical de autopartes hoje, quando a gente fala de peças, vendeu mês passado, segundo dados da Real Trends, R$1 bilhão. E aí, olhando a Real Trends ontem, né, que é uma plataforma que a gente usa, assim como a Seconds e a GoBots, para olhar para dados que o Mercado Livre não traz nativamente, 0,89% dos anúncios da vertical de autopeças tem venda. Então tem muita gente fazendo, todo mundo errado, e tem um monte de dinheiro na mesa e é só o começo. É a melhor hora para começar, irmão. E aí quando você começa acompanhado por uma consultoria e uma contabilidade que entende que faturar é coisa do Zé Ruelo, o importante é colocar dinheiro no bolso, acho que aí você sai na frente, cara, tá ligado? Então acho que isso é importante. Tem espaço ainda pra gente muito, boa, né? Acho que sempre vai ter espaço pra gente boa. O mercado é muito amador ali. Já deveria ter começado ontem, essa que é a verdade. Começa, irmão. Para de teorizar e começa. Me liga. Mas é isso. Obrigada, viu, Vini, pela parceria de sempre. Eu que agradeço a gente admira bastante o trabalho não só da VVS, mas de todas as suas frentes aí. Obrigada mesmo. Junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, me liga. Tchau. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.